Para muitos, o jogo desta noite entre Inter e Botafogo no estádio Beira-Rio pode não valer muito, mas para o Colorado vale pelo menos 8 milhões de reais nos cofres, uma premiação de mais de 20 milhões de reais entrando na conta do Internacional após o apito final hoje, próximo da meia-noite no estádio Beira-Rio. Eu te explico o que precisa acontecer para o Inter ganhar esta bolada depois da partida contra o Botafogo. Uma informação muito importante sobre a ida de um candidato para o Rio de Janeiro, possivelmente para fechar com o meia do Flamengo, Everton Ribeiro. O time para encarar o alvinegro carioca Botafogo hoje à noite no estádio Beira-Rio. Todos os detalhes eu te conto nesse vídeo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, a última repercussão de um time de uma partida do Inter nessa temporada turbulenta de 2023. A gente traz detalhes sobre a bolada de mais de 20 milhões e a possibilidade de 8 milhões a mais nesse valor que o Inter pode receber hoje à noite. A ida de um candidato para o Rio de Janeiro, possivelmente para fechar com Everton Ribeiro. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo a partir de agora. Mas antes eu peço também a força de vocês para deixar o like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, que é muito importante para a gente seguir com os conteúdos. Deixando o like e te inscrevendo aqui no canal, pode recomendar para amigos, familiares, mandar o link do vídeo em grupos de colorados e coloradas no WhatsApp também, da forma que vocês quiserem, mas deixando o link e te inscrevendo no canal, isso dá uma força enorme pra gente seguir aqui produzindo conteúdo e trazendo informações. Pra quem não me conhece, eu sou Lucas Dias, repórter setorista do Inter na Rádio TV Bandeirantes e também aqui no canal Lucas Dias Repórter, contando sempre com o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Usando o código DIAS no primeiro depósito, tu ganha 20% de free bet pra dar uma brincada lá na KTO. Última rodada do Campeonato Brasileiro, 10 jogos acontecendo de forma simultânea às 9h30 da noite e eu já coloquei lá, por exemplo, vitória do Palmeiras contra o Cruzeiro, coloquei vitória ou empate do Inter hoje contra o Botafogo, empate ou vitória do Grêmio contra o Fluminense de festa se preparando para o Mundial lá no Maracanã, coloquei empate ou vitória do Galo contra o Bahia, brigando para não cair. Então vai lá em KTO.com, olha esses jogos, coloca uma graninha baixinha para dar uma brincada, se divertir e deixar mais emocionante. KTO, onde a diversão acontece, tá certo? Bora lá, rapaziada, último dia de Inter nessa temporada 2023, última rodada do Campeonato Brasileiro, todos os jogos acontecendo de forma simultânea às 9h30 da noite. O Inter recebe o Botafogo no estádio Beira-Rio, expectativa entre 30 e 35 mil torcedores na Casa Colorada para esse jogo contra o Botafogo, que vem em final de festa, crise, perdeu o título brasileiro, hoje tá fora inclusive do G4 e aí vai para Libertadores, mas pode perder inclusive a vaga direta para a fase de grupos. Então o Inter tem que confirmar o favoritismo e ganhar do Botafogo. Mas não só a partida é importante, mas uma questão financeira envolvendo esse jogo que eu até trouxe ontem à noite, mas agora eu vou trazer maiores detalhes, tá? O Inter nesse momento é o 9º colocado na tabela de classificação que vocês estão vendo aí, com 52 pontos. O 10º é o Fortaleza. O Fortaleza tem 51 pontos, um pontinho a menos em relação ao Internacional. E o São Paulo é o 11º, 50 pontos, 2 abaixo do Inter. São as únicas duas equipes, pessoal, que podem ultrapassar o Inter nessa rodada do Campeonato Brasileiro, caso o Inter não vença o seu jogo contra o Botafogo. O importante é destacar que o Inter depende só de si. Vencendo o Botafogo, garante a 9ª colocação. Caso o Inter fique no empate, tem que torcer para pelo menos o Fortaleza não vencer. O São Paulo mesmo que vença e o Inter acabe empatando, o Internacional fica na frente do São Paulo pelos critérios de desempate, mas é importante daí também o São Paulo não vencer. Por que isso é muito importante, tá, pessoal? Pela questão de premiação. O Internacional, caso confirme a 9ª colocação, leva 28 milhões e 500 mil reais. É o prêmio da CBF para o 9º colocado. O 10º leva 26 milhões e 100 mil, 2 milhões e 400 a menos do que o 9º. E o 11º leva, numa diferença maior, 20 milhões e 400 mil reais. Então o Inter pode acabar na 11ª colocação, ficando com esses 20 milhões e 400 mil praticamente, na verdade praticamente não, né? 8 milhões e 100 mil reais a menos do que se o Inter ficar na 9ª colocação. Então, arredondando, então
São 8 milhões de reais em jogo. O Inter precisa confirmar essa vaga na 9ª colocação. Essa questão de premiação é bem importante, tá certo? Lembrando, aí pro torcedor do Inter secar o Fortaleza e o São Paulo recebe o Flamengo em casa. O São Paulo não tá tão focado nessa questão de tabela de Brasileirão, já é campeão de Copa do Brasil, já tem a vaga assegurada na fase de grupos da próxima Copa Libertadores, vai pegar o Flamengo querendo confirmar a vaga no G4. O Fortaleza, tá? Encara o Santos desesperado, brigando para não cair. Quem sabe pode ser boa pro Inter essa rodada. Em relação à equipe, retorno do Johnny recuperado de entorse no tornozelo direito, aquele time que a gente conhece de Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Igor Gomes e Mercado a dupla de zaga e o René na lateral esquerda. Johnny, o primeiro volante, vai fazer a sua despedida, vendido para o Real Betis da Espanha, mais à frente tendo Arangues, Maurício e Wanderson, e a dupla de ataque Alan Patrick e Ener Valencia. 9h30 da noite estarei lá no Beira-Rio. Quem for passar por lá, passar pelo pátio, estarei por lá. Quem quiser trocar uma ideia, bater uma foto, enfim, trocar aquela resenha esperta, estarei hoje, logo mais, no estádio Beira-Rio. Tá certo, rapaziada? Bom, uma informação que eu ia até trazer com mais detalhes, mas veio a partir de uma entrevista do candidato Roberto Melo pro Wagner Martins, ontem o Vaguinha, no canal dele, e que veio depois do vídeo que eu até publiquei, por isso eu não trouxe esse detalhamento aqui no canal. Segundo, candidato Roberto Melo, não oficialmente, tá? Ele não falou isso nessa entrevista, mas pessoas do seu conselho de gestão e da sua chapa confirmam a informação de que haveria um princípio de acerto com Everton Ribeiro, meia de 34 anos, que tem contrato até o final do ano com o Flamengo, colocou o Flamengo como prioridade para renovação, mas queria uma renovação de 2 anos, enquanto o Flamengo queria renovar por uma temporada, então não se definiu essa situação. Eu trouxe aqui no canal ontem que a informação que eu tenho é que não existe acerto entre o candidato Roberto Melo com o Everton Ribeiro. O candidato à reeleição e atual presidente do clube, Alessandro Barcelos, chegou a procurar o empresário do Everton Ribeiro alguns meses atrás, depois do fechamento da janela do meio do ano, para ter o Everton Ribeiro em 2024, mas bem longe de um acerto ou de uma negociação. Foi procurado o empresário do Everton Ribeiro e ele confirma isso. Porém, o candidato Roberto Melo, candidato da oposição no Inter, confirma que esteve no Rio de Janeiro no último final de semana. E aí a gente vai ligando os pontos. Tem pelo menos na informação que vem da chapa do Melo, um acerto. Eu não tenho essa informação, mas no mínimo o Roberto Melo está negociando com o Everton Ribeiro. E ele confirma que esteve no Rio de Janeiro. Quando o Vaguinha perguntou do nome do Everton Ribeiro, o candidato Roberto Melo não confirmou, mas não negou. Disse que é um grande jogador e o Vaguinha disse que a informação que ele tem é que o Everton Ribeiro está fechado com o Roberto Melo. E o Roberto Melo não negou, inclusive disse, Vaguinha, tu é muito bem informado, enfim, deu uma risada, mas deixando claro que é um jogador que interessa para a próxima temporada, ligando os pontos, ele esteve no Rio de Janeiro, possivelmente foi ali que aconteceu essa conversa com o empresário do Everton Ribeiro. Mas é um jogador que interessa também o candidato Roberto Melo e tem essa atualização que ele esteve no Rio de Janeiro para conversar com o representante do jogador de 34 anos. São as últimas de mercado no Inter, do jogo de hoje, essa grana e essa bolada importante que pode, aliás, entrar nos cofres do Inter, tá certo? Não esquece que é muito importante tu deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, dá essa força, deixa teu comentário também por aqui, que a gente tá interagindo com vocês, tá certo, pessoal? Um beijo, um abraço e até a próxima.